voltamos com o programa Contraponto. O programa Contraponto também está no blog, no meu blog. Só você acessar. Todos os programas que nós fizemos tem lá no blog, é arimacedo.zip.net. Acesse e veja e reveja alguns programas que você ou perdeu ou que você achou mais interessante. Ricardo, eu gostei aqui do seu subtítulo, né? Um guia sobre planejamento financeiro, consumo, equacionamento de dívidas, formação de poupança e investimentos. Ponto! Você não acha que é um pouco pretensioso esse subtítulo aqui do livro? Não, não. O subtítulo ele foi pensado de forma estratégica. Por quê? Porque você falar de manual de gestão de finanças pessoais, que é o título, é o título da obra, pode ser que muita gente olhe e diz, mas o que é gestão de finanças pessoais? Então, o subtítulo ele foi pensado justamente para, ao ser analisada a capa, né, e aí visto o título, o que esse título trata? Então, é um guia sobre esses assuntos aí, planejamento financeiro, consumo, endividamento, formação de poupança e investimento. Eu acabei cometendo uma gafe aqui não dizendo a editora, né, que é Iglu Editora, né? Como é que surgiu a ideia de escrever o manual? Até salientei aqui, manual. Olha só, a história começa há mais ou menos uns 4 a 5 anos, quando eu percebi que o mercado ele estava demandando por serviços, por cursos, por informações de educação financeira. Eu comecei a oferecer esse serviço. Conforme eu ia preparando os materiais para os cursos, para as palestras, etc., eu percebi que havia e há uma gama relativamente grande de obras sobre o tema. Só que o interessante era que essas obras, você chegava nas livrarias e perguntava, bom, eu queria ver o que tem de gestão de finanças pessoais, os caras mandavam a gente para a sessão de autoajuda. Gestão financeira não é autoajuda. E dentro das obras que tem aí no mercado, você tem duas grandes linhas. Você tem as obras de autoajuda, que mostram como é que faz o planejamento financeiro e que, mais do que mostrar o planejamento financeiro, quer introduzir a ideia no leitor de que ele precisa fazer. Isso faz parte do processo de educação financeira, além das ferramentas técnicas. E uma outra linha é a linha que trata das aplicações financeiras. E aí tem muitas obras do tipo, olha, economize um café por dia e ganhe 1 milhão em 30 anos. Isso aí eu também sou contrário. Só que eu percebi que o mercado ele precisava de uma obra que juntasse as várias correntes ou os vários temas. E aí veio a ideia de formar um manual. Quer dizer, um manual que começa falando de planejamento financeiro, aliás, correção, começa falando de educação financeira, por que é importante a questão do ciclo de financeiro das pessoas, os elementos do ambiente, do dia a dia das pessoas que ameaçam o equilíbrio financeiro. Aí o planejamento financeiro propriamente dito, por onde começar, as ferramentas que as pessoas têm. Tem até um caso aí que eu montei para mostrar como é que funciona. Aí, feito o equilíbrio financeiro, o que a gente faz bem e bastante? Consome. Bom, peraí, o consumo precisa tem que ser entendido. Como é que as pessoas decidem, quais são as dicas para melhor consumir. Tem, inclusive, no capítulo, acho que é no capítulo 7, um apêndice, que eu coloquei as frutas e verduras da época. Então, estamos aí no mês de novembro, chegando a dezembro. Quais são as frutas da época que a gente compra Mas o manual, ele surge de uma inquietação, por exemplo, dos seus alunos, dos amigos? Não nesse sentido de alunos, mas no sentido dos cursos que eu comecei a oferecer, das palestras que eu comecei a ministrar, da coleta de dados. Eu percebi que havia um espaço. Eu comecei a juntar nessa obra, nesses materiais que eu fui produzindo, não só o aspecto técnico, mas a minha vivência pessoal. Né? Então não é acadêmico, extremamente acadêmico. De modo algum. Qualquer pessoa pode ir. Exatamente. Eu diria que são 11 capítulos, eu diria que a parte mais pesada, mais densa, é o capítulo 11, que fala de aplicações financeiras, né? E que aí precisa realmente de um rigor mais técnico, não tem outro jeito. E, Ricardo, vendo um manual assim, eu começo a pensar que o ganhar dinheiro é uma tarefa fácil. É fácil ou é mais fácil gastar o dinheiro do que ganhar o dinheiro?
Ah, rapaz, isso daí é simples, né? É muito mais fácil gastar. Ganhar dá trabalho. Dá trabalho por quê? Porque você tem, por exemplo, a maioria das pessoas tem como fonte de renda o trabalho. Bom, o trabalho é ameaçado pelo desemprego. Desemprego não só porque a empresa vai mal e tem que cortar o funcionário, mas o desemprego porque está mudando a tecnologia e vai cortar o funcionário e o posto de trabalho. Então isso é uma ameaça. Dentro do ambiente de trabalho é uma disputa por cargos, por poderes dentro da empresa, e isso pode gerar também cortes dentro da empresa, insatisfações, etc. Quando você menos espera, está trabalhando direitinho, pensando, bom, eu vou comprar esse ano, eu vou comprar tal coisa, eu vou pagar tal dívida, eu vou fazer um financiamento assim, vem uma crise internacional e corta o teu emprego. O que aconteceu com a Embraer há 2 anos, né? Os caras estavam lá, tudo bem, de repente, bom, vamos cortar 4.500 hoje. Né? Então, esse tipo de ameaça limita e muito a capacidade de ganhar. No ato de ganhar dinheiro, né, de gerar receitas, é complicado. Agora, o ato de gastar, meu amigo, é a coisa mais fácil. E se você tiver dificuldade, está assim de gente disposta a te ajudar. Quer ver um exemplo? Você imagina de R$10, que você ganha lá nas suas atividades, cerca de mais ou menos, ou próximo a 40%, então de R$10, R$4, o governo vai pegar de você brincando, quer você queira ou não, tributação. E uma boa parte disso é antes de você receber lá faz a folha de pagamento, INSS, imposto de renda. Fora na hora das compras. Tá? Então, aí cerca de 40%. Os outros 6%, você tem banqueiro te oferecendo empréstimo fácil com taxa de juros alta. Você tem marqueteiro te expondo aí a uma série de produtos que necessariamente você não precisa. Você tem os lojistas, os comerciantes oferecendo uma série de mercadorias a um preço mais barato, uma condição menor, para justamente atrair o comprador. Aí você vai dizer, poxa, mas o marqueteiro, o banqueiro, o comerciante estão errados? De maneira alguma. Se eu fosse marqueteiro, banqueiro, o comerciante faria a mesma coisa ou melhor, ou pior. Né? Agora, o que acontece é o seguinte, nós temos que ter o cuidado de zelar pelo nosso dinheiro. Por quê? Porque dá trabalho ganhar. Mas se dá trabalho ganhar, não pode sair gastando à toa, tem que ter um mínimo de organização. E aí, faltou uma, né? Eu falei dos 4 principais que estão atrás dos R$10, mas quando você menos espera, você está lá na sua casa, pensando no programa, ou assistindo uma televisão, toca o telefone, olha, aqui é da empresa fulana de tal, você não quer fazer uma doação para nós? Né? Então, isso entre outras, né? Você sai na rua, tio, me dá um trocado. Gente para ajudar a gastar, está assim. Né? Não precisa nem pedir ajuda, ele se oferece. Agora, para receber é complicado. Né? Você trabalha aqui num item que eu achei interessante, que é a questão do valor do dinheiro para as crianças. É fácil trabalhar com a criança a ideia de que o dinheiro tem que ser bem gasto e tem que ser economizado? Já que você escreveu sobre isso, né? Não, é importante educar as crianças. É importante educar. Você tem que educar as crianças, como educa para ler, escrever, ter bons modos na sociedade, etc. Você tem que educar no trato com o dinheiro. Existem algumas escolas que já inserem no ensino fundamental, infantil, né, abaixo dos 8, 9 anos, noções de economia, noções de gestão financeira, como é que eu uso o dinheiro. Existe um projeto no Congresso que está propondo inserir 250 novas disciplinas. Uma delas é a educação financeira, no currículo dos cursos públicos. É importante. É importante por quê? Porque normalmente as gerações passadas, eu acredito que a sua também não foge desse estereótipo, as gerações passadas não foram educadas a cuidar de dinheiro. Como é que eles aprenderam? Na prática. Começou a trabalhar, aí começou a gerar dinheiro, a ter a sua própria receita, aí começou a usar e conforme foi usando. Só que hoje nós temos um problema seríssimo, que é a questão da tecnologia. Hoje você não precisa de dinheiro para comprar as coisas. Você entra no computador, um número lá do cartão de crédito, você compra o que você quiser. E essa sensação é complicada porque
dá a falsa impressão de que o consumidor, que o comprador pode comprar qualquer coisa. Não, não pode. Não pode. E aí começam a ter, as pessoas a terem sérios problemas financeiros, porque eles têm facilidade de compra, tem o cartão de crédito que dá esse poder de compra, só que o camarada não olha, bom, peraí, mas e a minha renda? Até onde eu posso gastar? E isso tem a ver com a questão da qualidade de vida também, né? Mas eu quero que você responda depois do intervalo, nós vamos fazer um intervalo, e eu quero que você responda em relação a isso, né? Se a qualidade de vida está relacionada ao gasto e à economia também. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos na sequência com o programa Contraponto.